O boato começou como tantos outros na vida do cruzeirense, em um áudio de WhatsApp, numa conversa de grupo, naquele amigo que tem fonte dentro da toca. Alguém escreveu em letras garrafais: Hulk troca o Galo pelo Cruzeiro, e, num primeiro momento, todo mundo riu, tirou sarro, chamou de delírio de torcedor. Mas bastou a frase ser repetida algumas vezes, acompanhada de detalhes, para o coração da China Azul começar a bater diferente, misturando incredulidade, esperança e aquela sensação de que, em Minas, nada é impossível quando o assunto é futebol. A ideia de ver Hulk vestindo o manto azul estrelado mexe com qualquer torcedor do Cruzeiro que já se acostumou a enfrentar o atacante como grande vilão nos clássicos recentes. O cara que virou o símbolo do rival, que comemorou gols provocando a arquibancada celeste, de repente sendo cogitado como possível reforço da Raposa, parece roteiro de filme. Mas é justamente nesse choque de realidades que o rumor ganhou força, porque o futebol é pródigo em reviravoltas que ninguém ousaria escrever no roteiro sem ser chamado de louco. Nas rodas de conversa pelos bares de Belo Horizonte, a especulação já ganhou contornos de quase novela. Tem versão dizendo que Hulk estaria insatisfeito com o momento do Galo, outra garantindo que o atacante sempre teve carinho pelo Cruzeiro na infância, e ainda quem jure que o projeto esportivo da Raposa para os próximos anos seduziu o jogador. Entre um gole de cerveja e uma porção de tiragosto, a frase volta à mesa como mantra. Você imagina o Hulk na toca, vestiário azul, gritando vamos, Raposa antes de entrar em campo. Para o torcedor cruzeirense, que viveu anos de sofrimento, rebaixamentos, dívidas e reconstrução, qualquer sinal de grandeza reacende memórias de tempos gloriosos. E é exatamente aí que esse rumor encontra terreno fértil. A simples possibilidade de um astro do tamanho de Hulk cruzar a rivalidade e vestir a camisa azul funciona como um símbolo poderoso de retomada, como se o Cruzeiro estivesse pronto não apenas para se reerguer, mas para se impor novamente como protagonista no cenário nacional. Nas redes sociais, a montanha-russa emocional já está rolando solta. Montagens de Hulk com a camisa do Cruzeiro se multiplicam em perfis de torcedores, páginas de memes e até em contas que costumam antecipar movimentações de mercado. De um lado, comentários apaixonados dizendo que seria a maior virada de chave da história recente do clube. De outro, cruzeirenses mais desconfiados, lembrando que rumor é rumor, e que a torcida já se machucou demais acreditando em promessas vazias. O nome de Hulk virou assunto fixo em grupos de torcedores no aplicativo de mensagem. Sempre tem aquele amigo que conhece alguém do staff do jogador, outro que garante ter visto o dirigente da Raposa conversando com empresários em um restaurante famoso da cidade. As histórias se entrelaçam, as versões se multiplicam, e a pergunta que ecoa entre emojis azuis e estrelas é sempre a mesma. Será que agora é verdade ou estamos nos iludindo de novo? Dentro da toca da Raposa, o silêncio, segundo os boatos, seria justamente o sinal de que algo grande pode estar em andamento. Dizem que quando o assunto é sério, ninguém fala demais, ninguém vaza, ninguém confirma, ninguém desmente com muita ênfase. Esse clima de mistério alimenta o imaginário do cruzeirense, que se acostumou a buscar sinais nas entrelinhas, seja em uma entrevista fria de dirigente, seja em um like suspeito nas redes sociais do clube e do jogador. Do ponto de vista simbólico, a ideia de Hulk trocar o Galo pelo Cruzeiro é quase uma inversão de forças na cidade. Por anos, o rival surfou num momento de protagonismo, levantando taças, trazendo jogadores de peso e ocupando espaço no noticiário. Ver um ídolo deles atravessar a fronteira emocional e ingressar no lado azul de Belo Horizonte seria interpretado pela torcida como um golpe de autoridade, como se o Cruzeiro dissesse ao país inteiro: nós voltamos para brigar pelos grandes nomes. A rivalidade, claro, tempera ainda mais essa especulação. Torcedores cruzeirenses já imaginam provocações, musiquinhas de arquibancada e faixas no Mineirão lembrando a história do atacante no rival, agora reescrita sob a ótica da Raposa. A narrativa de traição para o outro lado, somada à de redenção no lado azul, é irresistível em um estado onde futebol é religião e cada clássico é um capítulo à parte da história de Minas Gerais. Nem mesmo a idade de Hulk é vista como problema por boa parte da torcida. Ao contrário, muitos cruzeirenses enxergam justamente na experiência, na força física ainda impressionante e na liderança em campo um pacote ideal para um time em reconstrução. O imaginário popular cria cenas do atacante chamando a responsabilidade nos momentos decisivos, orientando os mais jovens, batendo no peito, pedindo a bola e fazendo do Mineirão seu palco particular, agora com a nação azul ao seu lado. Há quem defenda com unhas e dentes que, para além da questão técnica, uma eventual chegada de Hulk representaria um salto de credibilidade institucional para o Cruzeiro. Seria prova de que o clube está novamente em condições de disputar grandes nomes no mercado, de oferecer projeto esportivo consistente e de voltar a ser vitrine desejada por jogadores acostumados a grandes desafios. Em resumo, um recado claro ao futebol brasileiro: a Raposa quer voltar a mandar no pedaço.
O rumor também reacende uma velha discussão entre os cruzeirenses sobre o perfil de reforços que o clube busca. Muitos torcedores pedem há tempos a mistura de juventude promissora com jogadores cascudos, prontos para decidir em jogos grandes. Nesse contexto, Hulk aparece no imaginário como a peça que faltava para equilibrar o elenco, alguém que conhece a pressão, que já decidiu mata-matas e que não se intimida em ambientes hostis, seja longe de casa, seja em clássicos inflamados. Se a especulação tem fundamento ou não, só o tempo vai mostrar, mas a verdade é que, a cada dia, surgem novos detalhes nas conversas de bastidor. Fala-se em projeto de liderança dentro do elenco, em contrato que poderia incluir metas específicas, em participação em campanhas de marketing e até em um papel de embaixador do Cruzeiro em ações promocionais. Tudo isso vai alimentando a fogueira da imaginação celeste, já acostumada a transformar rumor em combustível emocional. Não dá para negar que, no campo esportivo, a simples presença de Hulk mudaria a forma como os adversários encaram o Cruzeiro. Defesas passariam a respeitar de outro jeito a camisa azul com o atacante em campo. Treinadores rivais teriam que redesenhar estratégias para tentar neutralizar sua presença física, seu chute potente, sua capacidade de prender dois marcadores ao mesmo tempo. A Raposa, nesse cenário, deixaria de ser apenas um time em reconstrução para se tornar ameaça concreta em qualquer competição. Para a China Azul, acostumada a lotar o Mineirão mesmo em momentos difíceis, imaginar o estádio rugindo com Hulk em campo é quase um convite à loucura coletiva. As imagens mentais se formam com facilidade. Bandeiras tremulando, mosaicos azuis com o nome do jogador, crianças pedindo sua camisa, torcedores mais velhos revivendo a sensação de ver grandes craques vestindo a camisa estrelada como em épocas de conquistas internacionais. No meio dessa tempestade de especulações, também aparecem vozes mais cautelosas dentro da torcida. Tem quem lembre das dificuldades financeiras recentes, da necessidade de planejamento responsável e de evitar contratações que rompam com a lógica orçamentária. Esses torcedores não rejeitam a ideia de ver Hulk na toca, mas pedem que, se algo do tipo estiver mesmo em andamento, seja feito com prudência, sem comprometer o equilíbrio que o clube vem batalhando tanto para conquistar. Mesmo assim, até os mais racionais admitem que é impossível não sentir um frio na barriga ao imaginar a possibilidade de um jogador dessa magnitude se juntar ao Cruzeiro. O torcedor celeste aprendeu a se proteger das frustrações, mas também sabe reconhecer quando o sonho vale, pelo menos, o direito de ser sonhado. E Hulk, pelo que representa hoje no futebol mineiro e brasileiro, é exatamente esse tipo de sonho que faz a arquibancada voltar a acreditar no extraordinário. O rumor também trouxe à tona histórias antigas de torcedores que, em algum momento, defenderam a contratação de Hulk ainda em outros momentos de sua carreira, quando ele brilhava na Europa ou no futebol asiático. Sempre falei que esse cara tinha cara de Cruzeiro, dizem alguns, como se estivessem resgatando uma profecia pessoal que finalmente encontra espaço para ser relembrada com orgulho nas rodas de conversa. A forma como a imprensa esportiva trata o assunto também é observada de lupa pela torcida. Quando os programas de TV, rádios e portais começam a citar o rumor nem que seja para desmentir, o cruzeirense já entende que algo mudou de patamar. O que antes era apenas conversa de grupo de WhatsApp passa a circular em debates mais amplos, com comentaristas discutindo se a operação seria viável, se o jogador se encaixaria no sistema de jogo e que impacto teria na rivalidade local. No imaginário do torcedor, Hulk no Cruzeiro seria também um gesto de coragem do próprio jogador, de enfrentar críticas, incompreensões e até hostilidade de quem um dia o teve como ídolo no outro lado da cidade. Muitos cruzeirenses interpretam isso como sinal de personalidade forte, de alguém disposto a se desafiar novamente, a reescrever a própria história em um contexto completamente diferente, agora vestindo o azul estrelado e encarando o Mineirão como casa. As redes sociais do próprio jogador passaram a ser monitoradas de perto pela torcida celeste. Cada publicação, cada story, cada foto em Belo Horizonte ou em ambientes neutros é analisada como se fosse pista investigativa. Um emoji azul a mais, uma curtida em postagem relacionada ao Cruzeiro, qualquer gesto mínimo vira combustível para teorias, prints e discussões acaloradas ao longo do dia. Da parte do clube, a torcida imagina que a diretoria também esteja atenta ao impacto midiático de um movimento desse tamanho. Em um cenário de disputa por atenção, engajamento e protagonismo, trazer Hulk para a toca seria um golpe de mestre em termos de marketing, venda de camisas, criação de campanhas e fortalecimento da marca Cruzeiro. O torcedor já sonha com lançamentos especiais, camisas temáticas e ações promocionais com o atacante estampando outdoors pela cidade. Do lado emocional, o rumor mexe com algo profundo na alma cruzeirense, a sensação de voltar a ser grande, de erguer o que estava caído, de devolver ao clube o status de potência capaz de atrair nomes que parecem inalcançáveis. Ver Hulk cogitado como reforço seria, para muitos, um recado silencioso de que aquele Cruzeiro vencedor,
que encantou o país em outras épocas, não está morto, apenas se preparando para renascer. Enquanto isso, os clássicos são reimaginados na cabeça da torcida. Hulk, que tantas vezes foi o carrasco, agora seria a esperança azul. O Mineirão, pintado de azul e branco, vivendo noites de explosão com gols do atacante justamente contra o antigo clube, é uma cena que se repete como um trailer de filme que ainda não estreou, mas que a torcida já conhece de cor, como se tivesse assistido dezenas de vezes na imaginação. No ambiente interno, torcedores gostam de imaginar como seria a relação de Hulk com o elenco atual do Cruzeiro. Muitos visualizam o atacante assumindo naturalmente um papel de liderança, chegando forte no vestiário, abraçando os mais jovens, dividindo experiências de seleção, de futebol internacional, de finais decisivas. A ideia de uma ponte entre a nova geração e um nome consolidado agrada, quem sabe que um grupo forte se constrói também pela mistura de perfis. Os boatos falam ainda de conversas reservadas, de encontros discretos, de jantares sem fotos, de reuniões em escritórios longe dos olhos curiosos das câmeras. Esse clima de conspiração futebolística dá um tempero a mais a todo o enredo. É como se a torcida estivesse acompanhando, em tempo real, uma série cheia de plot twists, tentando adivinhar qual será o desfecho do episódio seguinte nessa possível novela entre Hulk, Cruzeiro e Galo. Claro que, em meio a tanta especulação, há também espaço para o medo de frustração. O torcedor do Cruzeiro, calejado por promessas que não se concretizaram, sabe que quanto maior o sonho, maior pode ser a queda caso nada se confirme. Mesmo assim, muitos preferem abraçar a possibilidade, ainda que exista o risco de ficar só na vontade, porque entendem que a própria capacidade de sonhar é parte essencial de ser cruzeirense. O rumor também reacende memórias de outras grandes contratações que pareciam improváveis e acabaram acontecendo. A história do Cruzeiro está repleta de momentos em que o clube surpreendeu o país trazendo nomes de impacto, mudando o patamar do time de uma temporada para outra. Essas lembranças funcionam como argumentos para quem acredita que ver Hulk na Toca não seria um absurdo, mas apenas mais um capítulo de uma trajetória marcada por reviravoltas emocionantes. Em termos de estilo de jogo, o torcedor já se diverte imaginando Hulk abrindo espaço pela ponta, caindo pelo meio, batendo falta, pênalti, chutando de fora da área e colocando os goleiros adversários em apuros. A forma como o time poderia ser montado ao redor dele rende debates apaixonados. Quem seria o meia ideal para dialogar com o atacante? Quais pontas se beneficiariam da atenção que ele atrairia da defesa rival? Como a equipe ganharia poder de fogo nas bolas paradas? Na visão de muitos cruzeirenses, a possível chegada de um jogador desse calibre também poderia servir como imã para outros nomes importantes. Jogadores que, hoje, talvez hesitem em vir para um clube em reconstrução, poderiam olhar o Cruzeiro com outros olhos ao ver Hulk abraçando o projeto. A narrativa de um elenco competitivo se formando passo a passo ganha consistência quando um grande nome abre a porta e decide apostar na camisa azul. Entre as gerações mais novas de torcedores, o rumor tem um gosto especial. Muitos jovens cruzeirenses cresceram vendo Hulk brilhar em outros clubes e seleções, e agora imaginam o que seria poder chamá-lo de ídolo da Raposa. A ideia de comprar a camisa com o nome do jogador, de guardar ingressos de jogos históricos, de contar no futuro que viram Hulk defender o Cruzeiro, reforça o vínculo emocional com o clube e com a própria identidade de torcedor. Já entre os mais antigos, há um misto de surpresa e fascínio. Torcedores que viveram grandes épocas da Raposa se acostumaram a ver craques vestindo o azul, mas talvez nunca tenham imaginado que um símbolo recente do rival pudesse cruzar a fronteira da rivalidade. Para essa parcela da torcida, o rumor é quase um desafio às próprias expectativas, uma provocação ao imaginário de quem achava que já tinha visto de tudo no futebol mineiro.